Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus, irmãos. Consagre o seu dia na presença do Senhor, saiba que Deus está tomando conta das coisas e bora para a palavra em nome de Jesus. Não tem outra coisa, irmão, para nos fortalecer, para nos dar direção, é a palavra de Deus em nome de Jesus, claro, né? Palavra de Deus, Espírito Santo, Jesus conosco e vamos que vamos. Olha só, é, vamos ler aqui em João 16:33. Vamos falar de guerra, vamos falar de batalha, tá? Em nome de Jesus, ó. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Irmão, o que Jesus está falando? Eu vos preveni sobre esses acontecimentos. Mas que acontecimento que ele preveniu? Ele está se direcionando aos discípulos, e nós somos discípulos, né? Ele está se direcionando aos discípulos. Ó, vai acontecer isso, vai acontecer tal coisa, vai acontecer isso, vão pegar o líder e tal. Irmão, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. As situações, elas estão acontecendo. Eu preciso entender para eu não ficar doido, ficar com problema mental, ficar desanimado com as situações. Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Aí eu começo a desanimar. Irmão, tá escrito. Não adianta. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, eu vou falar de luta pessoal e luta física. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós vamos enfrentar luta, desafio. Não adianta eu achar que eu tô, não, eu tô no mundo, nós estamos inseridos no mundo, e no mundo tem luta, tem batalha, tem situação contrária, ó, presta bem atenção, quem tá falando isso aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. O que é isso? Mesmo eu passando luta, desafio, tribulação, eu vou encontrar paz, linha de raciocínio, linha de entendimento, e as coisas vão acontecer, e nós vamos ver o cuidado de Deus. Ó, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Irmão, não tem outro lugar. A nossa paz está em Cristo. Ah, irmão, mas você quer dizer que eu não posso ter um momento feliz? Eu quero dizer, não, irmão. Não é que você não pode ter um momento feliz, um momento de descanso. Nós vamos ter um momento feliz, um momento de descanso, sim, lá no céu, lá na glória. Aqui nós passamos períodos. Isso quer dizer o quê? Eu vou tirar uns dias de férias? Vamos tirar uns dias de férias. Quem pode, uma semana, 3 dias, um mês, quem tira um mês, quem consegue tirar um mês, quem tira um dia, 3 dias, enfim. Só que eu preciso entender que eu não saio do meu corpo para tirar essas férias. O nosso corpo está aqui. E nós estamos inseridos num mundo, num contexto. E ele não vai nos tirar do mundo, mas vai nos livrar do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que eu preciso entender? A nossa paz está em Jesus. Eu tô, eu tô no. Vamos supor, você vai para um restaurante. A nossa paz está em Jesus. Eu vou passear, vou para a praia, para o sítio, para um lugar lá que eu gosto de ir, ficar sossegado. Lá nós vamos estar em batalha também. Irmão, você está doido? Eu não vou ter um momento de descanso? Irmão, a nossa paz está em Cristo. Se eu estiver lá no meio, olha, presta bem atenção. Ó, como é que é? Olha só, existia uma senhora, e essa senhora tinha um neto. E esse neto não conhecia Deus. E essa senhora era uma senhora que não tinha muitos, não tinha estudo, não sabia ler, não sabia escrever. E essa senhora tinha um compromisso, uma aliança com Deus. Essa senhora morava
no meio da comunidade. E esse neto dessa senhora, ele ia para a casa dessa senhora, às vezes. E ele levava, e ela levava ele para a igreja que ela frequentava. E lá no meio da comunidade, né? Lá no meio da comunidade, passava por vários lugares, né? Quem mora em comunidade sabe como que é. Passa em vários lugares, não passa? Mas lá no meio da comunidade, quando esse rapaz, esse adolescente, pré-adolescente, ele ia dormir, ele sentia uma paz, mas uma paz tão grande, ele não sabia explicar. Às vezes, na mesma na mesma cidade, no mesmo bairro, ele ia para casa de um outro familiar dele. E ele tinha a mesma idade daquele familiar, eles brincavam junto, gostavam de fazer as coisas junto. A família dele naquela época ainda não conhecia o Senhor Jesus. E às vezes ele ia para lá. E ele queria ir para lá porque ele queria brincar, queria andar de bicicleta, né? Coisa de menino, né? Mas quando ele ia dormir, ele não sentia a mesma paz. Eles ainda não conheciam o Senhor. Hoje já conhecem o Senhor, graças a Deus. E eles não sentiam a mesma paz. Mas lá na casa da senhorinha que morava lá no meio, e ele morava num lugar que não era muito dentro da comunidade, era mais fora, era num bairro até. Irmãos, e lá naquele lugar ele não sentia a mesma paz quando ia dormir. Se divertia, fazia um monte de coisa, mas quando ia dormir era meio turbulento as coisas. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Lá na casa daquela senhora, ele sentia a paz da avó dele, né? Ele sentia uma paz que ele não sabia explicar como é que era. Dormia, ó, tava lá no meio da comunidade, lá no meio, ó. Tinha gente fazendo coisa do lado de cima, tinha gente fazendo coisa do lado de baixo, e cada um que tome conta da sua vida. Mas lá dentro da casinha, era até uma casinha de madeira, no meio da comunidade, né? Uma casinha de madeira lá no meio da comunidade. Meu irmão, em nome de Jesus, mas era uma paz tremenda. Mas era uma paz, deixa eu te dizer uma coisa. A sua paz está em Cristo, a minha paz está em Cristo. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós enfrentamos desafios e tribulações. E deixa eu te falar, não dorme não pisca os olhos não. Sabe por quê? Porque o diabo luta contra a nossa vida. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tem de fé e coragem, eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. Olha o que ele fala para nós aqui, o que João vai falar. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É este o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Nós vamos vencer pela fé em Jesus. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é filho de Deus. Irmão, Jesus é filho de Deus e ele veio nessa terra e nos deu a oportunidade para ter vitória. O que nós vamos entender? Nós vamos vencer o mundo pela fé, em nome de Jesus. Nós vamos vencer a situação pela fé. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente sai para passear, sai para distrair um pouco, e é bom isso, é bom você sair para distrair, para passear, vai num lugar diferente, mas entenda, querido, a sua paz está em Cristo. Você pode estar na sua casa, quietinho, lá você vai ter paz. Você pode ir passear, divertir com as crianças, com os filhos, mas lá a sua paz está em Cristo, a minha paz está em Cristo. Presta bem atenção, no mundo tem tribulação, tem desafio, tem luta, tem situação contrária, estão lutando contra o povo de Deus, estão lutando contra as famílias. Você quer ver aqui? Ó, concluindo, aí o que eu vou vencer o mundo? Você vai vencer como? Eu vou vencer como? Pela nossa fé, com a nossa fé. Ó, tudo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É esse o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus e ele veio aqui para nos dar a vitória. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, em nome de Jesus, põe uma coisa na tua cabeça, querido. Entenda que enquanto nós estamos nesse mundo, nós vamos ter desafio, nós vamos ter luta, vai ter tribulação sim. Você estava projetando médico? Eu estava projetando médico? Não, mas tem. Você estava projetando tal coisa? Não, mas tem. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, entenda, querido, tem luta, tem tribulação. O que vai fazer eu vencer? A fé. Eu vou vencer as situações pela fé, crendo em Deus, na manifestação do Senhor. Olha só, concluindo,
Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Fortalece no Senhor todo dia. Como é que você vai vencer se você estiver fraco, se eu estiver fraco? Se eu não escutar a palavra de Deus, se eu não parar para meditar, como é que nós vamos fortalecer? Aí ele fala, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Você está passeando, mas o diabo não está, querido. Ele está lutando contra a sua alma, contra a minha alma. Fortalece no Senhor. No mundo você tem tribulação, eu tenho tribulação, mas tem de fé e coragem. Eu venci o mundo. O que é que vence o mundo, se não a nossa fé? Quem é que vence? Quem é que pode? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, porque eu não estou mais na minha força, eu estou na fé em Deus. Aí ele fala, concluindo, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Tem cilada, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim, contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em treva, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Por esse motivo, vestir de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecer inabaláveis, sem retroceder, meu irmão. Em nome de Jesus, coloca uma coisa na tua cabeça, põe uma coisa na tua cabeça, você não está no paraíso. Quando nós estivermos no paraíso com Deus, nos céus, quando nós morrermos e dormirmos no Senhor, e Ele vir buscar a igreja, nós ressuscitarmos com Ele, né? E nós estarmos no céu, aí nós vamos ter paz. Enquanto isso, querido, põe uma coisa na tua cabeça, tá em luta, tá em batalha. A nossa paz está em Cristo. O nosso sossego está no Senhor Jesus. Que ele fala aqui, sendo assim, humilhai-vos sob, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte ao tempo certo. Se humilha na presença de Deus, nosso lugar é na presença do Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem cuida de mim, de você, é Deus. Coloca na presença dele o que está te incomodando, em nome de Jesus. Aí ele vai, sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Resistir-lhe, permanecendo firme na fé. Eu preciso da fé, da fé em Deus, da fé em Jesus, permanecendo firme na fé, consciente que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Irmão, em nome de Jesus, ora, o Deus de toda graça que vos convocou a sua eterna glória. Ele nos convocou para a eterna glória, querido. Põe isso na sua cabeça. Ele me convocou para a eterna glória. Ele te convocou para a eterna glória. É isso que nós vamos ter em mente. É isso que nós vamos viver. A eterna glória, que vos convocou a sua eterna glória em Cristo Jesus. Logo depois de ter sofrido um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Enquanto nós passamos por essas tribulações, que Deus nos restaurará, nos fortalecerá e nos colocará sobre firme alicerce. O que você tem que ter em mente? Você está em batalha. Você vai sair para passear? Vai lá para a praia, vai lá para o sítio, vai para onde que Deus preparar para você, você vai, querido, mas saiba que lá tem tribulação também. Irmão, você quer dizer o quê? Que eu não vou ter sossego? Não, não vai ter. Não vai ter, não é palavra contrária, não é profecia contrária, não. É porque eu estou no mundo. O que ele falou? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo sofrereis tribulação. Sabe o que é isso? É assim, eu não vou ficar batendo na mesma tecla. Poxa Deus, oh Deus, poxa vida, Deus, olha, irmão, nós estamos no mundo. Então o que nós vamos fazer? Lutar no mesmo espírito, nos fortalecer em Deus. O que nós estamos lutando? Contra pessoa? Não, contra principado, potestade.
Irmão, mas eu sou pessoa. O que que ele vai fazer? Vai usar pessoa, querido. Não tem jeito. A nossa paz está em Jesus. Você vai procurar um lugar de descanso? Vai, mas saiba que no mundo tem tribulação. Você está projetando um negócio lá para você ter um lugar de descanso? Vai ter tribulação. Por quê? Porque eu estou inserido no mundo. Quando nós sairmos desse mundo, só tem dois caminhos. Ou o Senhor vem nos buscar ou nós morremos. Não é isso? É esses caminhos que tem. Ou Jesus nos arrebata e nos leva de uma vez, ou a gente vai morrer, aguardar lá, né, dormir no Senhor, né? Porque tem muitos homens e mulheres de Deus que estão aguardando, já descansaram no Senhor. É isso. Aí você fica chateado? Não fica chateado, não, querido. A sua paz está em Jesus. Entenda o contexto que você está, o contexto que eu estou. O que ele falou? O que que ele falou aqui? Presta atenção. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Tribular, chacoalhar, balançar. Chacoalhou. Não é toda hora que eu vou ficar sendo chacoalhado também não, tá? Põe uma coisa na tua cabeça. Tá passando por uma aprovação? Pega firme com o Senhor para que você seja aprovado. Não reprove nessa prova. Em nome de Deus, eu também. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Né? Não veio tentação, senão humano, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que poder. Junto com a tentação dará o livramento, para que possais suportar. Então, presta bem atenção. Não é a vida. Não! Vamos nos fortalecer. Quem é que nos faz vergar o arco de bronze? Não é Deus? É Ele que nos fortalece. Então vamos no nome de Jesus. Você está no mundo, tem tribulação, tem luta. Bora orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, porque a minha paz está no Senhor. Obrigado, Deus, porque se eu sair, se eu for para algum lugar, eu posso passar tribulação, mas mesmo assim eu vou viver a paz que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a fé em Ti, para que nós possamos vencer o mundo e as situações contrárias, Pai, através da fé, porque o Senhor já venceu esse mundo, então nós vamos vencer as situações pela fé. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Senhor, nos fortalece, Pai. Não deixa nós enxergarmos diante de nós pessoas que estão fazendo coisas, mas nos abre os olhos espirituais para enxergar que por trás daquela situação tem lá um demônio, tem uma situação, tem uma voz de Satanás, uma ordenança lá de Satanás, porque nós não lutamos com pessoas, mas com principados, com potestades. Nos fortalece, Deus, abre os nossos olhos, enche-nos da tua presença, enche-nos da tua graça, em nome de Jesus, Pai, nos enche do teu poder, do teu fortalecimento, em nome de Jesus, Pai, nós nos humilhamos na tua presença, sabendo que o Senhor é Deus, e colocamos na tua presença todas as situações da nossa vida. Cuida de nós, nos guarda, Pai, nos guarda de sermos presa do diabo, mas abre a nossa mente, o nosso entendimento para andar vigilante e viver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Alcança cada um que está comigo, abençoa meu irmão, minha irmã nessa hora, cobre com o teu poder a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.